Olá, este é o canal Denúncias SH. Moral e ética. Será que sabemos o que significam estas palavras? Bem, nós vamos falar a respeito de acordo com a sabedoria hiperbórea. Segundo a sabedoria hiperbórea, em seus estudos, que são sempre voltados à etimologia da palavra, ou seja, ao que significa realmente a palavra, antes de ser adulterada pela sinarquia que controla os povos através da linguagem. E é por isso que lá na Bíblia se fala que teçamos e confundamos as suas línguas. E a partir daí é que eles nos controlam também. Então é importante que nós tenhamos bem claro o que significam as palavras, o sentido de cada palavra, para que nós não nos percamos e não sejamos mais confundidos do que estamos nessa nossa sociedade atual. Então, vamos falar de duas palavrinhas muito utilizadas e muitas vezes com sentido enviesado ou distorcido. Uma delas é moral. Moral vem de mores, e mores significa costumes. Costumes que tem um povo, costumes que tem uma sociedade, costumes que regem determinada comunidade. E esses costumes é que criam a moral daquele povo, daquela sociedade, daquela comunidade. Muito bem. O que seria moral para nós? Pode não ser moral, ou pode ser imoral, ou seja, não moral, para um outro povo. Por exemplo, em uma comunidade que não seja judaico-cristã, é possível que um homem tenha várias mulheres como suas esposas. Enquanto que em uma comunidade que tenha um outro tipo de doutrina, o costume seja exatamente não ter mais de uma esposa. Vamos para um outro povo em que há o regime do matriarcado, ou seja, as mulheres é que mandam na sociedade. Essas mulheres podem ter vários maridos. E não é imoral, é moral. Está dentro da moral, está dentro dos costumes daquele povo, daquela sociedade. Se vamos para uma comunidade, digamos, de ladrões, não se considera moral, ou seja, não se considera do costume que um ladrão roube o outro ladrão, né? E por aí vamos. Por exemplo, aqui no nosso país, nunca um homem pode se casar com uma mulher ou uma moça que seja menor de idade, uma menina de 12, 11, 10 anos, enquanto que em alguns países asiáticos isso é completamente normal, faz parte da moral, não é imoral. Então entendamos isso. A moral está ligada aos costumes, portanto está ligada a uma forma de vida de um determinado povo, a uma cultura própria. Quando se fala em sabedoria hiperbórea, dizemos que o espírito é amoral. O que é amoral? Não tem moral, porque o espírito não pertence a nenhuma comunidade, nenhum povo, a nenhum tipo de sociedade humana.
O espírito é de fora, o espírito é estrangeiro. Então, a moral do espírito não existe. Então, amoral significaria exatamente não ter moral. Então, o espírito não é nem moral e nem imoral, ele é amoral. Então, por falta desse tipo de conhecimento, nós caímos em muitos erros, não é? Então, se nós nos referimos a um determinado país onde um homem pode se casar com uma menina de 10, 8 anos de idade, nós dizemos que isso é imoral. Isso é imoral para nós, porque a nossa moral, os nossos costumes são outros. Só que tudo isso está no nível da humanidade, está no nível das culturas. E o espírito não pertence a uma cultura. O espírito está além das culturas e dos costumes. Por isso o espírito é amoral. Não tem moral. A única moral do espírito, segundo a sabedoria hiperbórea, é a honra. E a honra do espírito não está ligada à moral de nenhuma sociedade, de nenhum povo, de nenhuma comunidade. Ele é totalmente interno, interior, reservado à parte metafísica do ser. Então não participa de nenhum costume criado, né? E nós vemos que os costumes e a moral, ao longo do tempo, mesmo dentro de uma sociedade, por exemplo a nossa, vai se transformando. Antigamente, era imoral uma mulher sair de calças. Não era bem visto pela sociedade. Antigamente, era imoral os casais se beijarem na rua. Hoje já é um costume normal. Já faz parte da moral. Antigamente, não se via, por exemplo, pessoas do mesmo sexo se beijando nas ruas ou andando de mãos dadas, homens com homens, mulheres com mulheres. Os costumes mudam, portanto, também a moral muda. Então, nós temos que ver a diferença muito grande que existe entre o que é moral e imoral e o que é amoral. O espírito não participa de nenhuma evolução de costumes de nenhum povo. Então, isso é muito importante que nós saibamos para que tenhamos um contato com o real significado da palavra. Então, moral representa os costumes de alguma sociedade. Bom, e a outra palavrinha que também é muito confundida, é a tal da ética. Ética. Muito bem, o que seria, na verdade, o significado real da palavra ética, que já foi muito confundida com moral, já foi confundida com coisa boa. E a ética, ela não é boa e nem má, por incrível que pareça. Nós temos a mania de dizer assim, fulano não tem ética. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que essa pessoa não é boa, que ela não se comporta, que ela não é educada. Não tem nada a ver. Ética vem de ethos. E ethos significa conduta. Conduta, comportamento. Então, a ética está relacionada à conduta, ao comportamento. E o comportamento, ele pode ser bom ou mal, dependendo do ponto de vista. Então, existe, por exemplo, a ética do ladrão, dos ladrões. Os ladrões têm uma ética. O que significa isso? Uma conduta.
um comportamento que se espera entre a sociedade dos ladrões. Existe uma ética na política, um comportamento, uma conduta que se espera dos políticos entre si, né? E existe também a ética ou a conduta do cidadão. Então, espera-se do cidadão uma determinada conduta, um determinado comportamento. Então, o que é ético? O que não é ético? É totalmente falho fazer esse tipo de análise, porque não existe não ético. Porque não ético significaria não conduta, não comportamento. Isso não existe, porque o comportamento existe em todas as vias da humanidade. Em todas as situações existe uma conduta. Por exemplo, se nós estamos em um coletivo e entra uma pessoa, uma mulher, vamos dizer, grávida, ou um senhor velhinho, bem idoso, e nós levantamos do nosso assento e damos nosso assento para essa pessoa, isto é um comportamento. Isso é ética. Isso é uma forma de se manifestar perante uma situação, conduta. Então é muito importante que nós saibamos que não existe ética e não ética. Existe sim conduta e essa conduta pode ser boa ou má, dependendo da situação, dependendo do ponto de vista. Então, tenhamos bem presente, porque a sabedoria hiperbórea utiliza essas palavras moral, que significam costumes, e ética, que significa conduta, no seu verdadeiro significado e na sua acepção própria. Então, tenhamos a partir de hoje essa ideia. Quando nos refiramos à moral, lembremos dos costumes de um povo, de uma comunidade. E quando nos refiramos à ética, lembremos da conduta que pode ter qualquer indivíduo. O comportamento. E muitas vezes se utiliza comportamento ético. Isso é completamente absurdo. Seria a mesma coisa que dizemos comportamento, conduta. Então, isso é muito importante porque a linguagem, quando não é conhecida, nos faz tropeçar em muitas ideias, nos faz pensar e às vezes também nos conduzir de forma errada perante o nosso próprio espírito e perante o estudo da sabedoria hiperbórea. Então é isso, eu acredito que fique mais claro para nós essa situação. Força e honra a todos, graça e valor. Muitos de nós que chegamos a acessar a verdade da sabedoria hiperbórea através dos escritos, muitos de nós viemos de vários meios, ocultistas, viemos de religiões, viemos de vários segmentos aí dentro da grande fraternidade branca, Enfim, passamos por vários meios. E todos esses lugares que nós passamos, existia ali a ética e existia ali a moral também. E todos esses lugares te ensinaram a depender de um ser fora de você, de buscar um ser fora de você, de buscar regras
de usos, de costumes, de condutas fora de você que lhes conduzisse ou que nos conduzisse à salvação. Então ali era sempre isso, olha, para você ser salvo você tem que fazer isso, para você ser salvo você tem que deixar de fazer isso, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas, muitos de nós chegamos aos estudos da sabedoria hiperbórea e queremos o quê? Queremos saber qual é a ética dentro da sabedoria hiperbórea, qual que é a moral dentro da sabedoria hiperbórea para que eu seja salvo. E muitos procuram a gente no privado, aí procuram sobre diversas questões, diversas perguntas, né? E se eu fizer isso, vai me atrapalhar na minha liberação espiritual? Se eu não fizer isso, vai me prejudicar na minha liberação espiritual? Então, é um costume que trazemos de onde nós passamos, baseado em confusão, engano e desorientação, e chegamos aqui querendo o mesmo princípio, querendo um mestre, um guru, um manual de regras, de condutas, um manual de posso, de não posso, de faço, de não faço, de que é certo, é errado, né? E aí vem perguntando sobre questões se a pessoa deve frequentar meios sociais, festas, se deve comemorar festas judaicos cristãs ou festas pagãs ou não, né? Vem perguntas sobre relacionamentos, né? Eu caso, eu deixo de casar, eu separo, né? Sobre opção sexual, muitas pessoas chegam, né? Eu sigo essa opção sexual? Não sigo, eu abandono, né? Sobre dietas alimentares, eu vou ser agora vegetariano, ovo lacto vegetariano, posso ser carnívoro, não posso? Queria saber regras e condutas e usos e costumes para ver se eu vou, para me conduzir à salvação, né? Eu trabalho em tal área específica, dentro da sabedoria hiperbórea, eu posso trabalhar nessa área? Não posso, vai atrapalhar na minha vida de liberação espiritual, né? Eu faço uso de tais substâncias químicas, remédios controlados, drogas legais, ilegais, dentro da sabedoria hiperbórea, eu devo usar? Não devo usar. E aí vem essas perguntas diversas, né, em várias áreas, né? Eu tenho tal profissão, eu continuo nessa profissão? Não continuo, isso vai me atrapalhar dentro da sabedoria hiperbórea? Então, é uma luta porque as pessoas querem respostas prontas, elas querem um guia, elas querem um direcionador que vai pegar na mãozinha delas e conduzir elas à salvação. Dentro da sabedoria hiperbórea não tem isso. A ética dentro da sabedoria hiperbórea, né? A conduta dentro da sabedoria hiperbórea é você mesmo que vai traçar para você. É você mesmo que vai te direcionar. Você agora deve ser o seu guia, o seu mestre, o seu guru, o seu salvador e o seu Deus. Não existe isso, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Se você não fizer isso, você vai se libertar. Se você fizer isso, você está com demiurgo. Se você não fizer isso, você não está com demiurgo. No nosso meio não tem isso. Nós não somos religião. Somos um povo destinado a traçar a nossa via de liberação espiritual individual, única, pessoal. Nós seremos o nosso guia. A liberação implica nisso. Se a liberação implica em você deixar de se exteriorizar e voltar a se direcionar, voltar a se guiar, né, seria muito incoerente a gente começar a criar um livro de regras, de condutas, de posso, de não posso, de ética, de moral, de faço ou não faço, de deve ou não deve, para se libertar no que diz respeito à sua libertação espiritual.
Então, só deixando isso aqui bem claro, a partir do momento que você encontra os escritos da sabedoria hiperbórea, né, o que você deve fazer? Deve estudar sim, para se orientar a você mesmo. E no orientar a você mesmo, você ser a sua própria moral, você ser o seu próprio guia, você ser a sua própria regra, a sua própria conduta, a sua própria direção. E jamais aceite com que outro fique impondo sobre você a moral, a ética, a conduta, os usos e os costumes dele, né? Não se deve fazer isso, você deve ser o seu guia. Como a sabedoria hiperbórea está sendo bastante divulgada, está surgindo vários grupos, vários segmentos, vários canais, várias pessoas que falam sobre o assunto sabedoria hiperbórea. Então pode ser que alguns desses criadores de canais, desses administradores de grupo, ainda não tenham tido entendimento sobre isso, que não se deve direcionar as pessoas, não se deve ser um guia para as pessoas. E aí começam, ou podem começar, a usar regras, usos e costumes, falar sobre a vida pessoal de cada um, né? Então, como diz a própria Bíblia, né, que Jesus é o intermediário entre Deus e os homens, né? Que ninguém vem ao Pai senão por Ele, que Ele é a ponte. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer desses líderes, esses criadores de conteúdos, esses administradores de grupos, criadores de canais, que falam sobre a sabedoria hiperbórea, que difundem a sabedoria hiperbórea, se colocarem como um intermediário também. Assim como Jesus é colocado como intermediário, o líder pode se colocar como intermediário entre a pessoa e o espírito dela. Então ele vai se colocar como uma ponte. Não, agora eu sou a ponte, eu que vou fazer essa ligação entre você e o seu espírito. Está errado. A ligação quem faz é você mesmo. Você mesmo deve ser a ponte que te liga ao teu espírito, à tua essência, à sua verdade. Não deve surgir intermediários. Não deve haver intermediários. Você mesmo que se ligue. Então vamos ficar atentos, porque pode ser que daqui a alguns anos vá surgir a Igreja Sabedoria Hiperbórea. Vai ter a Bíblia Belicena Vilca, vai ter os rótulos, né, os títulos, né, de posição, né? Fulano, a posição máxima do fulano, né? Não é mais pastor, não é mais padre, não é mais pai de santo, né? Agora é o pontífice. Fulano é o pontífice da sabedoria hiperbórea. Ciclano agora é o pontífice abaixo, né? O pontífice máximo. E agora nós temos as nossas pedrinhas sagradas, que é as nossas runas. E agora nós temos o Novo Testamento, que é o Belicena Vil, que agora o Velho Testamento, que é os fundamentos, né? E agora nós vamos reunir no nosso templo sagrado, na nossa arquêmona sagrada, não é mais igreja, agora é arquêmona sabedoria hiperbórea, cerco sabedoria hiperbórea, né? E agora vamos abrir a Sagrada Escritura, Belicena Vil, que vamos ler o versículo tal. Então, pode ser que vire religião futuramente, devido ao engano, a desorientação e a confusão. Então, nós já precisamos de ficar atentos com isso e não nos deixar levarmos por esses enganos, por essas confusões, por essas desorientações. Então, líder nenhum deve falar na sua vida, deve ser, assim, intermediário. É claro, né? Nós temos camaradas no nosso meio que um pode estar dando conselhos para o outro, falando da experiência que ele tem tido, que o outro tem tido, né? Isso não é errado, né? Trazer uma direção baseada na experiência que ele teve, mas é sempre bom destacar, olha, essa é a minha experiência,
tenha a sua. Se servir a minha experiência para você chegar às suas conclusões, que assim sirva. Se não, descarte, né? Então nós precisamos deixar isso bem claro, que nós somos o nosso próprio guia, nós somos o nosso próprio mestre, nosso próprio direcionador, o nosso próprio Salvador, o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor. Você que ouviu essa mensagem até aqui e sentiu que ela veio ao encontro com sua verdade interior e gostaria de saber mais informações a respeito do assunto, nós oferecemos a você o PDF gratuito do livro O Mistério de Belicena Vilca. Basta fazer o requerimento nos contatos WhatsApp ou Telegram que vão aparecer agora na tela do seu aparelho, ou então procurar os contatos na descrição do vídeo. Aproveite e também se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Eu agradeço por ter vindo até aqui comigo e até a próxima!